felizes pela presença do Senhor na sua vida? Aleluia. Senhor, neste momento nós queremos te dar graças, porque, Senhor, temos esta oportunidade de estar na tua casa, de estar te louvando, de estar te servindo. Senhor, nós aqui estamos, ó Deus, reunidos para um só propósito: glorificar e exaltar aquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Ó Pai, neste momento a tua palavra que nos traz vida, que nos traz refrigério, a tua palavra que nos alimenta, a tua palavra que nos sustenta, que gera em nós a fé necessária para caminharmos, ó Deus, em Cristo Jesus e em vitória. Nesta hora, Senhor, que esta palavra, ao ser ministrada, possa ser conduzida pelo teu Espírito Santo e encontre corações, Senhor, cativos na tua presença. Encontre, Senhor, terreno fértil, uma mente preparada para ser transformada e renovada pelo poder da palavra que nesta hora será pregada e anunciada. Senhor, alcance aqueles também que aqui não estão, que podem estar neste momento ouvindo e participando, Senhor, deste culto, Senhor, nos seus lares, nos lugares aonde estão nesta hora. E, Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos envolver, nos tocar. E, Senhor, que em nome de Jesus nada venha roubar a nossa atenção nesta hora, porque a tua palavra precisa ser primazia em nossas vidas. Então, Senhor, cumpre em nós o teu querer, faça a tua vontade e abençoa-nos nesta hora. É o que nós rogamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me
mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Até aqui. Eu creio, né, que todos conhecem essa passagem, mas eu quero falar sobre o apóstolo Pedro. Ele foi escolhido pelo Senhor para ser apóstolo. Ele era pescador, todos nós sabemos que ele era pescador, né, e chamado para ser discípulo. Seu temperamento sanguíneo, ele não deixava, como se diz, nada para depois. Ele era explosivo. Mas espiritualmente, nós podemos notar nos evangelhos que ele tinha altos e baixos, ora no espírito e ora na carne. Isso é muito perigoso para quem vive desta forma. Quem age assim pode facilmente se afastar da presença de Jesus, como aconteceu com Pedro. Pedro, ele voltou para o mundo. No versículo 3 diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhes também: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Quando Pedro diz: vou pescar, eu entendo que ele está falando que vai voltar para o mundo, porque ele era pescador. Ele está dizendo: eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Por que isso? Porque nós sabemos, né, que nessa passagem aqui, o Senhor Jesus, ele já tinha sido crucificado, tinha morrido, sido enterrado, mas também já tinha ressuscitado. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha estado com eles, mas Jesus não estava mais andando com eles. E eu entendo que, porque não tinha um líder, Pedro não estava mais com seu líder, que era Jesus. Ele achou que não poderia mais fazer nada. Não, aqueles ensinamentos que o Senhor deu, aquelas instruções que o Senhor deu para que ele fosse pregar o Evangelho, não tinha mais condição de fazer, porque não estava com um líder. E com certeza ele pensou: vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Vou voltar para o mundo. E com ele estavam mais 6 discípulos. E esses 6 discípulos também: nós vamos contigo. E é perigoso quando alguém, né, que tem influência, como Pedro tinha, quando ele volta para o mundo, ele pode levar outras pessoas que não estejam atentas. Pode seguir um líder que está abandonando o caminho correto.
E Pedro, chamado para ser discípulo, para pregar o Evangelho, ele estava voltando para o mundo. E com ele levando outras pessoas. E nós temos que estar atento às coisas que ocorrem ao nosso redor. As pessoas que nós lidamos, as pessoas que estão conosco até na igreja, mas tem um momento de fraqueza. E isso é comum em todos nós. Nós vamos passar por um momento de fraqueza, vamos passar por um momento em que pensamos em desistir. Mas nós conhecemos a palavra. Nós podemos buscar nosso refúgio, a nossa força no Senhor. Nós podemos pegar a Bíblia e ler. E ali nós vamos ver qual é o nosso destino, o que é que nós precisamos fazer. Mas Pedro não, ele decidiu: vou pescar, vou voltar para o mundo. E nós sabemos que muitos disso tem acontecido com pessoas que têm fraquejado, pessoas que não têm olhado para o Senhor, não têm visto o líder, não têm olhado o que o líder tem ordenado, não têm olhado para o que o líder tem pedido, e eles, enfraquecendo, vão para o mundo. E o conselho nós não devemos deixar de orar, não devemos deixar de ler a Bíblia e principalmente frequentar os cultos, porque aí nós vamos nos fortalecer e nunca nós vamos pensar em abandonar o caminho. Nós não vamos abandonar o Senhor Jesus, porque nós estaremos fortalecidos. A nossa espiritualidade vai estar num nível bom. E nós não vamos estar num alto e baixo. Por isso nós precisamos buscar o Senhor com frequência, não de vez em quando. Nós precisamos estar sempre na presença do nosso Deus. Amém. E Jesus lembra a Pedro que longe dele a vida é mais difícil. Longe dele, a vida é mais difícil. Vamos ler novamente um versículo 5 e 6, que diz assim: disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. E a Bíblia diz, que no dia que Pedro foi chamado por Jesus para ser discípulo, ele ficou pescando a noite toda e também não pegou nada. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 5 fala isso, que ele ficou a noite toda pescando e não pegou nada. E diz a palavra que Jesus, ele estava ali na praia pregando, e pediu emprestado um barco, e esse barco era de Pedro. Aí pregou o sermão que ele tinha que pregar e mandou que eles fossem ao mar para pescar. A gente lembra, que Pedro falou: nós passamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a sua palavra lançaremos a rede. E nós sabemos que ao lançar a rede, eles pescaram tanto que precisou de um outro barco
para levar a quantidade de peixe para a praia, né? Então, quando Pedro ainda não conhecia o Senhor, ele viu que as dificuldades eram grandes, mas só foi ele conhecer o Senhor que as coisas começaram a melhorar, as coisas ficaram mais fáceis. Amém, Jesus. Né? Ele multiplicou os peixes. São duas essas passagens, essa que eu li, né? Que eles também ficaram a noite toda e não pegaram nada. Por quê? Porque ele também já tinha se afastado da presença de Deus, da presença do Senhor. Como eu disse, ele disse, vou pescar. E quando ele disse, eu vou pescar, estou indo para o mundo. Então se afastou do Senhor e as coisas começaram a ficar difíceis novamente. Eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. E eu lembro também, quando Pedro estava com Jesus, vieram cobrar imposto, e o Senhor falou com Pedro para que ele lançasse um anzol, o primeiro peixe que ele pegasse daria, tiraria o dinheiro para pagar o imposto. E nós vamos lembrar também, Pedro estava presente quando Jesus multiplicou os pães 2 vezes. Então isso nós podemos entender que quando nós estamos na presença do Senhor, as coisas ficam mais fáceis. As coisas ficam mais fáceis porque o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. Deus, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos fazendo o que o Senhor quer, quando nós agradamos ao nosso Deus, nós somos abençoados pelo nosso Deus. Basta nós nos afastarmos para que as coisas comecem a ficar difíceis. Basta nós sairmos da presença do nosso Deus. Hoje, não é diferente daquele tempo. Jesus, Ele abre porta. Deus, nosso Deus, Jesus, cuida de cada um de nós. A gente tem passado, todos sabem, por esses momentos difíceis, mas nós estamos aqui, eu falei no domingo passado, me parece, nós estamos aqui por quê? Porque o Senhor, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra. Então nós precisamos estar sempre na presença do Senhor. Nós somos carentes, nós somos dependentes do nosso Deus. Amém. E Pedro, ele se converte. Pedro, ele se converte. Que está naqueles versículos, nós lemos, 15, 16, 17, que diz assim: e depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro,
tinha se convencido de que devia seguir Jesus. Principalmente, depois daquela pesca maravilhosa. Mas nós vemos na Bíblia, algumas atitudes dele que ele não era convertido. Não era convertido, principalmente aquele momento em que Jesus foi preso, que ele tirou a espada e cortou a orelha do soldado. Também, quando ele seguiu Jesus e falaram que ele era discípulo de Jesus, e ele não conhece. Ele negou Jesus. Nós sabemos que ele negou 3 vezes. Então, quem nega ao Senhor, ele não é convertido. E Jesus já tinha dito a Pedro, lá em Lucas capítulo 22, 32 até 34, diz Jesus a Pedro, que quando ele se converter, ele falasse para os discípulos, quando ele se converteu, ou seja, Jesus sabia que Pedro não era convertido. Nessa passagem fala também que o diabo queria se zangar com Pedro, e ele orou, implorou para que não fizesse isso. Orou a Deus para que livrasse Pedro, porque Jesus sabia que Pedro não era convertido e não ia suportar vamos dizer assim, uma tribulação. Ele ia voltar para o mundo. E nós vemos aqui, que eu estou falando nessa parte, que ele realmente tentou voltar. Mas nós sabemos quem é Jesus. Ele me conhece e conhece cada um de vocês, cada um de nós. E por isso Jesus estava lá na praia, esperando por eles, para confirmar aquilo que ele já tinha ensinado, que tinha ordenado, que era pregar o Evangelho. Porque senão ele estaria perdendo ali 7 discípulos. E nós sabemos a importância de Pedro na pregação do Evangelho. E nessa passagem que Jesus diz 3 vezes: amas-me. Isso tocou em Pedro. Ele lembrou que Jesus tinha falado com ele que ele ia negar 3 vezes, e negou. E aí foi nesse momento, eu creio, que Pedro se converteu. E nós sabemos que depois da conversão de Pedro, ele começou a pregar com ousadia. Na sua primeira pregação, foram quase 3.000 almas que se renderam ao Senhor. Depois dele convertido, ele foi preso, chicoteado, e se alegra por isso, por ter sofrido em nome do Senhor. Ele sabia que estava para morrer e dormia tranquilamente na cela. Isso é conversão. Pedro, convertido, ele mudou totalmente. Antes negava o Senhor. Hoje, ele, estando para morrer em nome do Senhor, dormia tranquilamente. Então nós precisamos ser realmente convertidos. Nós precisamos entender o que é conversão e convencido. Tem muitas pessoas que estão convencidos a seguir o Senhor. Mas o certo é nós estarmos convertidos
E convertidos nós vamos seguir o Senhor, porque nós amamos, porque nós precisamos, que nós queremos estar na presença do Senhor, porque nós queremos fazer a obra do Senhor. E o Senhor Jesus fala com Pedro, né? Ama-me, se me ama, então apacenta minhas ovelhas. Então todo aquele que é convertido, todo aquele que ama o Senhor, ele está comprometido com a obra do Senhor. Ele precisa estar envolvido, ele precisa estar na casa do Senhor, ele precisa pregar o Evangelho. E faz isso com ousadia, com alegria. Por quê? Porque é convertido. Nós precisamos atentar para essas coisas. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele nos chamou para a sua obra, para o louvor do seu nome, para glorificar a Ele, para estar na presença dEle, para obedecer aquilo que Ele tem nos ordenado. Porque Ele quer que todos se salvem. Nós sabemos que isso não vai acontecer, mas a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Para isso Ele chamou a mim, chamou a você. Chamou-nos para fazer a sua obra. Estar na casa do Senhor é uma das coisas melhores que nós temos, é uma alegria. É muito bom estar com os irmãos, louvando e glorificando e exaltando o nome dEle. A gente pode fazer isso em casa, a gente faz. É bom também, muito bom. Mas quando nós estamos reunidos, as coisas são melhores, as coisas fluem, nós sentimos a presença do Senhor. Alguns choram, outros sorriem, outros batem palma. A alegria é tremenda. Nós precisamos estar na presença do Senhor, e o Senhor nos chamou para isso. Quando nós estivermos na glória, nós estaremos lá louvando, glorificando, exaltando o nome de Deus, dizendo que Ele é santo, santo, santo e santo e todo-poderoso. E será uma alegria tremenda, onde não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. Diz a Bíblia que o Senhor secará todas as lágrimas. E eu pergunto, e os irmãos não precisam responder: você é convertido ou convencido? Nós precisamos saber disso, se somos convencidos ou convertidos. Porque Pedro andou 3 anos com o Senhor, viu os milagres, participou de quase todas as coisas que Jesus fez, e mesmo assim ele não tinha se convertido ainda. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para essa manhã. Que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos estar atento àquilo que o Senhor tem nos ordenado e fazer aquilo que o Senhor tem nos pedido. O pedido do Senhor é uma ordem, né? Então é aquilo que Ele tem nos ordenado, que é falar do amor de Deus, falar do Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura. Porque também, se nós não fizermos isso, o Senhor não pode voltar. Porque disse que quando todos ouvirem, aí sim Ele volta para buscar a igreja, e nós queremos ir com o Senhor, né? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai Santo e Deus poderoso, nós te louvamos, glorificamos, exaltamos a Ti. Tu é Deus, um Deus tremendo, um Deus poderoso, fiel e justo. Pai Santo, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Nós falamos aqui, Senhor Deus, do apóstolo Pedro, Deus, que não tinha se convertido.
Mas, Senhor Deus, quando ele se converteu, ele foi um instrumento de valor na tua mãos. Pai, que o Senhor possa fazer isso conosco, Deus. Nós já somos, ó Deus, convertidos, ó Deus. Agora, Pai, usa-nos para a honra e glória do seu santo nome. Pai, trabalha na minha vida, Senhor Deus, na vida de cada um dos teus filhos, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, nos colocar à sua disposição, ó Deus, para que o Senhor possa fazer, Senhor Deus, a tua obra aqui na terra. Usa-nos, ó Deus, nos capacita, Senhor Deus, para fazer, Senhor Deus, a tua vontade. Pai, eu peço as tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre a vida de cada um dos teus filhos. Pai, eu peço, ó Deus, que o Senhor possa estar sondando também o coração de cada um dos teus filhos, Deus. Pai, tu sabes, ó Deus, que vai no coração de cada um dos teus filhos. O Senhor sabe as necessidades, ó Deus. Pai, o Senhor sabe também, ó Deus, se há algum impedimento, ó Deus, deles estar fazendo aquilo que o Senhor quer, para que o Senhor possa cumprir o propósito na vida deles, ó Deus. Pai, toma, Senhor Deus, as nossas vidas nas tuas mãos e usa-nos para a honra e glória do seu santo nome, ó Deus. Pai, derrama as tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, sobre a vida do teu povo, Deus. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém.